Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês da psicologia de pessoas sábias. Qual é o comportamento que uma pessoa sábia tem e o que ela deve fazer para realmente ser taxada como uma pessoa sábia, né? Sempre quando eu penso na palavra sabedoria, a primeira imagem que eu tenho é o conto dos três irmãos. Esse conto, ele aparece num dos filmes do Harry Potter, tá? E retrata, assim, muito bem o que é a sabedoria. Então, existem três irmãos, todos eles possuem conhecimento em magia, e eles precisam atravessar um rio. Aí, como não tem ponte, eles utilizam a magia para poder chegar do outro lado do rio. De repente, aparece a morte, né? E a morte, assim, ela está muito irritada porque ela pensou que esses irmãos, eles se afogariam, né? Eles tentariam ali, de qualquer forma, atravessar aquele rio e o rio acabaria com eles, né? Os irmãos, eles utilizam ali magia e aí eles fazem assim uma ponte e essa ponte é muito resistente e seria impossível que eles caíssem dessa ponte, né? Então a morte cria uma maneira de acelerar o processo de morte, né, desses irmãos. E aí ela concede três desejos para eles, né? E vai o primeiro irmão. O primeiro irmão ele pede uma varinha, mas uma varinha assim muito poderosa, né? Ele pede a varinha que tem um poder assim muito maior do que as outras varinhas que já existem. E a morte vai lá e dá a varinha de muito bom grado para esse irmão, né? Aí vem o segundo irmão. E o segundo irmão, ele pede uma pedra. E ele pede uma pedra que possibilite que uma pessoa que ele amou bastante, ela retorne à vida, né? E a morte de muito bom grado, ela vai lá e entrega essa pedra aí pro segundo irmão. Depois vem o terceiro irmão, né? E aí o terceiro irmão, assim, tinha uma postura mais humilde. Ele era uma pessoa assim que andava mais curvada. Era uma pessoa que era facilmente identificável numa longa distância, porque tinha um jeito assim peculiar de caminhar, né? Pessoa assim que andava muito inclinada para frente, uma pessoa que não esbanjava muito, uma pessoa calma, uma pessoa quieta. E esse irmão, ele pede uma capa que permitisse que essa pessoa que tivesse dando o presente, ela não pudesse nunca mais achar alguém, né? No caso, esse irmão,
depois que essa pessoa vestisse a capa, né? E a morte enlouquece, né? Claro, ela não demonstra as verdadeiras intenções, mas por dentro ela fica maluca e ela inclusive dá a própria capa dela para essa pessoa, né? E os três irmãos partem e esse terceiro irmão, ele coloca a capa e já some ali mesmo, né? Pum, desapareceu. Aí vai o primeiro irmão e ele entra numa aldeia, gente. Numa aldeia. E aí tem pessoas lá na aldeia e ele luta, né, contra essas pessoas com a sua varinha e acaba com todo mundo e acaba pegando tudo que tem nessa aldeia, né? Tesouro e comida. E ele acha-se uma cama muito boa para dormir. E ele vai lá e pum, depois de comer bastante, depois de separar ali o ouro que tinha nessa aldeia, ele se deita, tá? Lembrando, gente, tô colocando aqui uns elementos diferentes, tá? Para ajudar nesse vídeo, tá? Mas a história, ela é mais ou menos assim. Daí, o que acontece? Esse irmão ele dorme e aparece uma pessoa e pega esse irmão de surpresa e acaba, né, dando um fim à existência desse irmão, né? E essa pessoa, depois disso, pega essa varinha poderosa e sai da aldeia, né? Então a morte, ela consegue levar o primeiro irmão. Depois tem o segundo irmão. Esse segundo irmão, ele vai para casa dele e ele utiliza a pedra, né? E aí quando vê, aparece a amada dele, né? Só que a amada dele não era igual à pessoa com quem ele conviveu, né? Era uma pessoa que já estava com um temperamento frio, né? E quando ele foi ver, essa pessoa não tinha nada a ver com a pessoa que ele amou, né? E isso aí fez esse irmão enlouquecer, né? Porque ele depositou tudo naquela pedra, né? Ele achou que essa pedra aí iria trazer o grande amor da sua vida de volta, mas isso não foi possível. E ele resolve partir dessa existência e acaba criando uma maneira ali de sair desse mundo, né, gente? E vocês já devem saber muito bem o que ele fez, né? Então a morte leva, além do primeiro, acaba levando o segundo irmão. E aí depois, gente, tem o terceiro irmão, né? E aí esse terceiro irmão, ele vive bastante. Até que chega a velhice, né? E aí tem o filho dele. E aí ele resolve tirar a capa de invisibilidade e entregar pro filho dele. Só que ele faz isso porque ele já sabe que chegou a hora dele, né? E aí, de bom grado, ele parte dessa existência e a morte então acaba levando esse terceiro irmão
E é assim, né, gente, que os três irmãos, eles partem, né? E essa história, ela é interessante por causa desse aspecto, assim, de se esconder, né, gente? Como o sábio, ele tem essa capacidade de não querer chamar atenção, né? De não querer esbanjar, de não querer aparecer, né? De não querer ser o centro das atenções, de não querer ter sempre ali uma coisa material melhor que a dos outros, querer ter o lugar mais confortável para viver, querer receber ali uma festa de aniversário que outras pessoas não tiveram, querer ter a melhor festa de formatura do mundo. Nada disso, gente, faz parte do que é ser sábio, né? Ser sábio é uma maneira de você passar por cima disso com brutalidade, né? E como é que seria essa brutalidade? É simplesmente a pessoa acumular assim muito conhecimento e muita vivência que permite a pessoa passar com muita força por cima dessas coisas que elas são efêmeras, né? Por cima dessas coisas assim que elas são transitórias. O sábio, então, ele procura se desviar, né, disso tudo. Ele enxerga ali os prazeres efêmeros e ele se desvia disso. E isso, gente, não é uma coisa assim para qualquer um. A cada aí 15.000, 20.000 pessoas vai ser possível se criar aí o sábio. Porque existe uma condução muito forte para que processos e tendências eles acabem se repetindo. Então, sempre vai existir uma hipervalorização do esporte, do cinema, da boa gastronomia, de boas viagens, de carros da moda, de casas da moda. Então, essas coisas efêmeras, elas sempre vão ser muito valorizadas, né? Porque essas coisas, elas te mantêm anestesiado. Você fica anestesiado de tal forma que isso acaba dificultando que você acumule a verdadeira sabedoria, né? Então é como se cada pedacinho dessas coisas acabassem assim te engessando, não deixando você transpor essa situação, né? Acabam não deixando você transmutar essa situação para você desenvolver a verdadeira sabedoria, né? O que eu falo sempre? Invista na sua unicidade. Quando você investe na sua unicidade, quando você procura aí se tornar único, você consegue sair um pouquinho desse estado anestésico
que você é colocado. Quando você investe, por exemplo, num curso que eu tenho aqui no canal, num curso de orientação à leitura, você tem possibilidades de ter contato aí com uma literatura que jamais vai ser indicada para você na escola, no curso técnico, na faculdade, no local de trabalho, seja lá onde você for. E quando você começa a entender o poder da leitura, fica mais fácil de você se direcionar para esse caminho de sabedoria. A sabedoria, você consegue comprar ela? Não. Você não compra a sabedoria. A sabedoria é um processo, né? Para algumas pessoas pode levar 20 anos, para outras pessoas pode levar 30 anos, mas é um processo. Mas, como todo processo, existe sempre um direcionamento. E o primeiro direcionamento é a leitura. Pessoas que detêm muita riqueza, que detêm muito poder, elas têm um interesse muito grande em fazer você não acumular leituras. Por que isso? Porque quanto mais você acumula leituras, mais é possível você se tornar único e mais é possível você se tornar sábio. Quando você entende o que está acontecendo de fato, você acaba se tornando um adversário para essas pessoas. E essas pessoas, elas não gostam de adversários. Ela gosta de pessoas, muitas vezes, que abajulem. Ela gosta de pessoas que elogiem alguma conquista que ela acha que teve. Então, se essa pessoa ela conseguiu um cargo importante, ela espera que pessoas que convivam com ela elogiem ela por ela ter conseguido esse cargo. Só que muitas vezes esse cargo ele é conquistado de uma maneira incorreta, né? Às vezes foi simplesmente dado esse cargo para a pessoa e a pessoa pegou esse cargo para ela e começou a exercer ali uma função e às vezes ela nem exerceu muito bem essa função direito, né? Ela fez ali um trabalho meio a boca. Não foi necessariamente um trabalho ruim, mas também não foi um trabalho excelente. E aí ela acaba querendo ser reconhecida por algo que ela não fez. E isso é uma coisa extremamente tóxica, porque se você fez algo bom, você não deve esperar reconhecimento. As pessoas elas podem reconhecer que você fez alguma coisa boa? Podem. Mas quando você faz algo bom esperando reconhecimento, você realmente, no final das contas, não merece esse reconhecimento. O reconhecimento ele deve sempre vir por parte dos outros. Então, a partir de hoje, se você fez algo bom, não espere reconhecimento.
Pois o sábio, ele faz o que é bom, porque ele transmuta em suas atitudes, ele sempre vai procurar transmutar a filosofia. Ele sempre vai procurar ir além do que está nos livros, através do foco na ética, através do foco na moral. Ele vai provar sempre para ele mesmo que ele deve simplesmente ser bom, porque ser bom é fazer o bem. E é isso, gente. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações